mais um devocional, hoje dia 18. Bem, e eu mais uma vez quero deixar para você a minha gratidão pelo seu comentário. Quero agradecer aí a Ronaldo, realmente foi você que me pediu. Então, meu beijo para você. Foi muito bom a gente poder aí fazer esse devocional, conhecer um pouco mais, né, do Salmo 84. Quero agradecer também a Clarice Rosa, né, que deixou seu comentário aí no Salmo que a gente aprendeu um pouquinho dele ontem, né, a Betinha também. Meu beijo grande para vocês. Quero agradecer a você também as suas curtidas, né, saber que você está assistindo, que você está compartilhando. Fico muito feliz com isso. E hoje vamos aí ao nosso Salmo 142. Vamos ver aí o que esse Salmo nos ensina, né? Não esquece, deixa a sua curtida, tá bom? E vamos lá, pessoal. Bom, o Salmo 42 é um salmo escrito por Davi. É um salmo considerado um salmo didático e que na verdade, foi um momento muito de sofrimento, né, de Davi, quando Davi se encontrava aí na caverna de Adulão. E, na verdade, a caverna de Adulão, porque foi quando ele estava fugindo, né, do rei Saul. Ele ainda não era rei nesse tempo, nesse momento. Mas, enfim, aqui no sofrimento dele, né, na dificuldade que ele estava vivendo naquele momento, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Então veja que interessante aqui, porque aqui ele usa, né, a voz dele, né, dizendo que ele ergue a voz dele, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor. Veja que aí não é um simples orar, né? É um momento realmente de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor. E essa ideia da caverna é a ideia de um refúgio, né? Na verdade, ele aí está fugindo, ele está se abrigando, ele está se refugiando dos seus inimigos, e é nessa caverna que ele então encontra, veja que de duas maneiras ele encontra esse refúgio, né? Por quê? Porque ele inicia esse salmo fazendo uma queixa, né? Você vê que no verso 2 ele diz: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Então, o que a gente percebe aqui? Que é um refúgio duas vezes. É um homem que está se refugiando fisicamente em uma caverna, mas que ao mesmo tempo também se refugia em Deus quando ele ergue a sua voz, quando ele coloca a sua voz clamando ao Senhor, suplicando e confiando que é no Senhor que ele vai encontrar solução para os seus problemas. E aí a gente vê, né, lá em Filipenses 4:6, que o apóstolo Paulo diz justamente isso, né, que a gente deve levar todas as nossas súplicas à presença de Deus. E então no verso 3 a gente vê: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. E ele diz: no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Veja que interessante, né? Porque aqui Davi, ele está se reconhecendo um homem que está débil, né? Fraco, com espírito enfraquecido. Um homem que era reconhecido herói, um homem que ganhou de um gigante, né? Então ele aqui é tido como um herói, mas mesmo como um homem forte, como um herói, ele nesse momento se reconhece diante de Deus como alguém enfraquecido. E o que é interessante aqui que nos chama a atenção? É que Davi, ele sabia que ele estava só, né? E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, né? Ele sabia que mesmo diante daquela situação difícil a qual ele estava vivendo, em Deus ele podia encontrar refúgio, né? E nós já vimos isso em um devocional atrás. Veja que aqui, né, quando ele diz: ninguém que por mim se interesse. E aí no 5 ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Então quer dizer, ele, ao mesmo tempo que estava dentro de uma caverna, no qual ele se reconhecia, né, se refugiando, se abrigando, não era apenas um abrigo físico, mas também esse refúgio
ou seja, se refugiando em Deus, o qual ele poderia buscar nos deuses pagãos que havia, né, dos gentios, os deuses que ele sabia que aquelas pessoas ali ao seu redor normalmente buscavam. Ele quis ser leal àquele que ele conhecia, né? Ele quis ser leal a Deus. E a gente tem que lembrar que aqui ele ainda não era rei, mas esse momento de solidão, de aflição, de se reconhecer enfraquecido. E interessante, a gente percebe também que, por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E isso que nós vemos aqui no Salmo 142 é justamente isso que Deus preza, né? Essa sensibilidade, esse não ter medo de comparecer à presença do Senhor. Muitas vezes nós dizemos, né, que o homem precisa, né, demonstrar fortaleza, demonstrar que é forte, se esconder. E às vezes o homem se esconde de muitas formas, né, em muitas maneiras. Mas para Deus, não existe lugar de esconderijo. Aonde o homem se esconder, Deus sabe onde ele está, né? E Davi tinha esse reconhecimento, né? Davi estava escondido em uma caverna, mas ali, escondido numa caverna, ele se mostrou para Deus. Ele estava escondido do homem, mas ele estava totalmente desnudo diante de Deus, porque diante de Deus ele colocava a sua queixa, diante de Deus ele chorava, diante de Deus ele colocava os seus temores. E é assim que nós devemos agir, que nós devemos fazer. Não adianta, né, dar uma de forte, fingir que está tudo bem, né, agir como uma pessoa hipócrita, até, né, dizendo, pô, eu sou crente, porque crente não pode chorar, porque crente não se entristece, porque crente tem que demonstrar que tem essa força. Sim, mas desde que Deus seja a sua força. Mas tem horas que o crente chora sim, e chora na presença de Deus, né? Porque, como eu digo, normalmente o que a gente vê hoje são pessoas se queixando, mas nas redes sociais, né? Colocando nas redes sociais as suas dores, né? As suas queixas, os seus maus relacionamentos, através de palavras, através de fotos, né? Dando sempre aquelas estocadas de um ou de outro. O cristão não age dessa maneira, né? O que o Davi, o rei, que aqui ainda não é rei, né? Mas o que Davi tem nos ensinado é justamente diante do Senhor é que eu exponho as minhas queixas. E aí a gente vem aqui, nesse mesmo Salmo 5, né? Quando ele reconhece que Deus é o refúgio dele, o meu quinhão na terra dos viventes. E ele vem, para a gente terminar no 6 e no 7, e ele diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome, Senhor, né? Dê graças a quem? A Deus. Então, veja que interessante, né? Aí ele disse, inclusive, né, que os justos me rodearão quando me fizesse esse bem. Então, é aqui que eu quero focar. Primeiro, que Davi, ele começa o Salmo, né, no verso 2, colocando a sua queixa, né, expondo a queixa dele ao Senhor. Mas veja que ele, basicamente, depois desse momento, né, de lágrima, de choro, de se colocar na presença do Senhor, de não fingir o que ele realmente está sentindo, de buscar essa ajuda em Deus, então ele pede a Deus que livre ele dos seus perseguidores, né? Porque ele não se vê de maneira nenhuma com fortaleza para isso, mas a fortaleza dele é Deus. Então, através dessa busca do Senhor, e veja algo interessante aqui, né? Que Davi, ele estava naquele momento de solidão, em uma caverna, a qual ele olhava para um lado e para o outro e não via ninguém, mas a busca dele era em Deus. Da mesma forma, a gente observa Jesus, né? Por quê? Porque Jesus também houve um momento na vida dele de total solidão. Se a gente for fazer uma comparação entre esse salmo e quando Jesus está no Getsêmani, o que a gente observa? Que o Senhor poderia falar justamente isso. Os seus perseguidores estavam aí, né? Jesus olhava para um lado, olhava para o outro, como ele pediu aos seus discípulos, né? Velem comigo, orem comigo, permaneçam comigo em oração.
e por 3 vezes o Senhor Jesus vai e quando volta eles estão dormindo. Ou seja, o Senhor Jesus ali estava solitário, mas ali ele estava na presença de Deus, buscando em Deus, pedindo ao Senhor se por acaso o Senhor poderia livrá-lo daquela situação, né? Se pode, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Claro que não é de uma forma completa, né? Mas aqui a gente falando no sentido dessa solidão, dessa angústia, dessa busca e saber que houve esse momento de completo abandono. Inclusive nesse momento, né? Que Jesus contava com os seus discípulos e eles estavam dormindo. E muitas vezes acontece isso com a gente. Mas é nesse momento que nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós buscamos a sua presença. Que Davi, ele fala, né? Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças. Então, o homem que começou colocando a sua queixa, termina com a palavra de esperança. Para que eu dê graças ao teu nome. E aí ele tem essa confirmação. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Veja se quando me fizeres esse bem, é porque ele tinha essa certeza, essa esperança se materializando no bem que seguramente Deus faria na vida dele. Eu vou dar graça. Quando tu me fizeres esse bem, o Senhor vai me fazer bem. Eu tenho essa certeza, porque ele sabia que Deus era o seu refúgio e era aquele que respondia às suas orações. Então, Davi, nesse momento, ele termina com essa confiança. E eu acho que é a mesma coisa, quando nós muitas vezes estamos nesse momento de tristeza e a gente escolhe, porque tudo é uma decisão, e nós decidimos, então, nos colocar diante do Senhor, expondo as nossas queixas àquele que verdadeiramente já conhece todas as coisas e só espera que nós realmente venhamos até Ele e coloquemos as nossas dores, as nossas aflições, as nossas lágrimas, tendo essa certeza que eu posso ter começado com uma queixa, com uma tristeza, com uma lágrima. Mas como diz, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é assim que o Senhor age conosco. Vale a pena confiar no Senhor? Vale a pena buscar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, a certeza de que Ele está aí, que Ele está nesse refúgio, nesse momento, nessa situação de escuridão a qual você está vivendo, de abandono? Sim, vale a pena. Porque como Davi, nós sabemos que Davi, nesse momento de tanta tristeza, de refúgio, de solidão, de abandono, mas quem foi Davi? Ainda não era rei, mas a gente sabe que o final de Davi foi o rei Davi, se transformou no rei Davi, ou seja, Deus esteve com ele e nós sabemos qual foi o final. Então, pessoal, é isso, mais um devocional. Eu espero que você tenha sido abençoado. Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Bye, bye.